Você conhece pontos de função? Por acaso você trabalha em algum contrato que é pago por ponto de função e não sabe quão produtivo você está sendo? Quantos PFs você está gerando? Eu sou o Júlio César e neste vídeo eu quero te apresentar conceitos do ponto de função. Eu vou te mostrar como funciona a visão do ponto de função, que é uma técnica de contagem baseada em funcionalidades, dados manipulados e suas respectivas complexidades. Eu vou te apresentar também as vantagens e desvantagens do uso do ponto de função. E no fim, eu quero te ensinar uma maneira fácil e rápida de fazer uma estimativa de ponto de função para quando você não tem muito tempo para poder ficar fazendo cálculos. Fica comigo até o fim que você vai entender melhor como funciona a mensuração do ponto de função. Ponto de função é usado para medir software. Quando falamos em medir uma pessoa pela altura, falamos em metros. A quantidade de água, litros. O peso de uma comida no restaurante, falamos em quilos. Com software, a unidade de medida é o ponto de função. Já se utilizou medir software por linha de código, mas sabemos que um desenvolvedor, quando quer, ele consegue desenvolver a mesma funcionalidade com mais linha de código, então não é uma métrica muito boa. Também é o pagamento por hora do profissional alocado, só que também você encontra aquelas pessoas que podem enrolar o tempo de trabalho para poder faturar mais, e também não é uma métrica muito boa. Essas duas métricas que eu falei são ruins para quem está pagando, pois pode ser boicotado com facilidade, e aí só uma auditoria para poder provar que algo está errado. E aí seria um gasto a mais. O ponto de função vem para corrigir esse problema e trazer uma métrica mais robusta. Ele mede o sistema baseado no que está sendo entregue na visão do usuário, ou seja, baseado nas funcionalidades. Ele não leva em conta tecnologia, linguagem de programação, esforço de implementação, produtividade, custo ou tempo. Pense comigo, ele faz do software como qualquer outro produto. Você, quando por exemplo quer comprar um carro, você não quer saber quantos parafusos foram usados, quantas peças o carro tem e nem quantas horas foram gastas para poder montar o carro. O que você quer saber é o que ele pode ser útil para você. Um porta-malas grande, um motor potente ou quão econômico ele vai ser para você. Então, a base do ponto de função é medir o sistema pela visão negocial. Quais as funcionalidades são feitas para poder agregar ao meu negócio. Por isso, o ponto de função pode ser facilmente calculado baseando-se somente nos documentos de requisito, sem precisar construir o sistema. Afinal, o cliente está preocupado com as funcionalidades que vão ser entregues e não como é que isso vai ser feito. Por outro lado, o ponto de função pode ser injusto com o desenvolvedor, que pode gastar horas e horas fazendo uma funcionalidade pela complexidade da codificação e no fim gerar pouco ponto de função. Eu tive uma experiência de um time que construiu um chatbot que se comunicava com uma tecnologia de inteligência artificial. Visualmente era só um chat, mas por trás haviam várias integrações com ferramentas de IA que eram complexas de serem construídas. Gerou um trabalho de semanas e semanas e no fim resultou em algo que gerou mais ou menos 3 ou 4 pontos de função. E isso deu uma frustração no time. Só que teve outros casos também, que não são poucos, que os desenvolvedores fizeram alguns CRUDs simples que demoraram só alguns dias e geraram em torno de 80 a 100 pontos de função. Então, dependendo do contrato que você tem vários projetos, uns projetos podem compensar os outros. Ou um projeto grande, umas funcionalidades podem compensar as outras com ponto de função. Mas isso deve ser avaliado na hora da contratação. Primeiro, se o ponto de função vai ser justo para os dois lados, ou então, se não for justo, você pode até fazer um ajuste e encarecer um pouco o ponto de função para poder ficar mais justo para o lado do desenvolvedor. Tudo isso vai da negociação. Pontos de função mede funcionalidades criadas, evoluídas, alteradas, ou excluídas. Geralmente, a criação de funcionalidades é cobrada pelo ponto de função cheio. Já a evolução, você calcula o ponto de função da funcionalidade e aplica um deflator em cima dela, que seria um desconto porque você está alterando ou evoluindo uma funcionalidade e não criando ela do zero. E aí vai depender do contrato para poder decidir o tamanho do deflator. Então, só para exemplificar, se eu tenho uma funcionalidade de 80 pontos de função e eu estou criando ela do zero, eu vou receber os 80 pontos de função. Agora, se é uma funcionalidade de 80 pontos de função e eu estou fazendo uma evolução em cima dela, eu calculo e dá esses 80 pontos de função e aplico o deflator. Digamos que meu deflator é de 50%. Nesse caso, eu vou receber somente 40 pontos de função. Por ponto de função, você consegue medir também prazo, custo e o time necessário para o projeto. Tudo isso baseado em pesquisa de mercado. São métricas genéricas, então seja sensato e tome a devida cautela na hora de fazer um planejamento. Pontos de função casa muito bem com a metodologia tradicional, pois você pode até saber quanto vai custar o projeto por fazer uma estimativa em cima do documento de visão, mas o ideal é que você levante todo o requisito para poder fazer a estimativa em cima, para poder ficar algo mais próximo do real.
O ponto de função é atrelado a um valor em reais, que não é padrão, então vai depender de contrato para contrato. Você pode ter um contrato que o ponto de função custa R$ 1.200 e outro que custa R$ 400. Quanto ao prazo, há algumas pesquisas de mercado que chegaram à produtividade de pontos de função dos desenvolvedores de acordo com a linguagem de programação utilizada. Então, genericamente falando, se você pega uma linguagem X e sabe que essa linguagem gera um ponto de função a cada 8 horas, e aí, no caso, você está construindo uma funcionalidade que foi mensurada em 12 pontos de função. Nesse caso, você precisa calcular, são 96 horas, porque são 8 horas para desenvolver um ponto de função, e se você trabalha 8 horas diárias, então são 12 dias que você tem para poder fazer essa funcionalidade. Como a semana tem 5 dias úteis, então você demoraria para fazer essa funcionalidade em torno de 2 semanas e 2 dias. Claro, isso é calculado com a produtividade de um desenvolvedor. Caso queira diminuir esse prazo, você contrata um outro profissional para poder reduzir, por exemplo, se você tem 2 desenvolvedores, vai para 6 dias. É claro que na prática essa estimativa às vezes não dá muito certo, porque há outras variáveis para contar. Tem vezes que colocar mais gente no projeto mais atrapalha do que ajuda. Então vai muito da avaliação de cada projeto que está sendo aplicado essa estimativa. A complexidade da funcionalidade é baseada em alguns critérios que a técnica descreve, que já eu te explico na prática que você vai entender como é que funciona. Mas, obviamente, quanto menos complexa, menos ponto de função. E quanto mais complexa, mais ponto de função. Então vamos entrar em si no ponto de função. A métrica toma como base alguns tipos de funções. E delas ela agrupa em 2 grupos de funções maiores, que são as funções de dados e funções transacionais. Em linhas gerais, as funções de dados seriam os registros de dados que são manipulados pela aplicação. Em funções transacionais já seriam as funcionalidades responsáveis por processar esses dados que são manipulados pela aplicação. Outra coisa que é levada em conta é a fronteira da aplicação, que é o domínio que é tratado pela aplicação que está sendo contada. Então você passa a separar as funções em se elas estão sendo mantidas dentro do domínio da aplicação ou fora da aplicação, mas é claro, só contando funções que são relevantes para a aplicação. Por exemplo, nas funções de dados nós temos 2 tipos de funções. O ALI, que é o arquivo lógico interno, que é a base de dados da aplicação, algo que a aplicação tem um total domínio sobre ela. Pode ser arquivos ou banco de dados. O AIE é o arquivo de interface externa. É uma base de dados que a aplicação precisa utilizar, mas não é mantida por ela, não está dentro da aplicação. Poderia ser, por exemplo, uma base de dados de outro sistema em que eu utilizo ela através de um web service. Então, logicamente, a gente pode concluir que o AIE de uma aplicação é o ALI para outra aplicação. Tudo depende da perspectiva de qual sistema você está contando. Nas funções transacionais, as fronteiras ajudam para saber se os dados estão entrando ou saindo da aplicação. Nós temos 3 tipos de funções transacionais. EE, que é a entrada externa, SE, saída externa, e CE, consulta externa. A entrada externa são funções transacionais que recebem os dados na aplicação. Seria, por exemplo, uma entrada de dados via um formulário do sistema, ou um comando de voz que o sistema tem, ou uma entrada de dados via comunicação do web service, algo do tipo. Saída externa e consulta externa já seriam dados que a aplicação quer mostrar para o usuário. Então são dados que ela possui, que ela mantém em algum ALI e ela quer mostrar para o usuário de alguma forma. Elas se diferenciam assim. A saída externa são os dados apresentados ao usuário pela aplicação, mas que passam por um cálculo prévio para poder apresentá-los. Por exemplo, digamos que uma minha aplicação quer calcular o IMC de uma pessoa. Então ela pega o peso, ela pega a altura e calcula o índice de massa corporal e apresenta para o usuário. Veja que o IMC não está calculado previamente na base e registrado lá. Ele utiliza dados que estão armazenados em um ALI e faz o cálculo e mostra para o usuário. Já na consulta externa, seria uma apresentação dos dados em que nenhum cálculo prévio é feito. Poderia ser, por exemplo, um relatório em lista ou ordenado em um formato de uma maneira legível, mas não houve nenhum cálculo para poder apresentar os dados. Identificadas as funções, temos que calcular a complexidade delas. Aí vem mais 2 informações que são utilizadas. RLR, que é o registro lógico referenciado, que são as abstrações de entidades de negócio usadas pela funcionalidade contada. Por exemplo, cliente, produto de venda, conta, etc. E o DER, dado elementar referenciado, que são atributos dos RLRs que são usados pela funcionalidade. Por exemplo, em uma funcionalidade de venda, eu identificaria os seguintes DRs. Do RLR cliente, eu vou usar nome, endereço e telefone. Do RLR produto de venda, eu vou usar código do produto, descrição do produto e preço do produto. Então, os DERs são atributos dos RLRs manipulados pela funcionalidade contada.
A partir daí, a técnica atribui a complexidade da seguinte forma. Eu vou deixar essa tabelinha aí, e se você quiser dar uma pausa no vídeo para poder entender melhor como é que ela funciona, mas eu vou te exemplificar com dois exemplos. Como podem ver, a classificação da complexidade do ALI e do AIE é a mesma coisa. A pontuação é que muda, que seria a complexidade funcional, ou seja, o ponto de função de fato. Eu vou te dar um exemplo como calcular um ALI. A lógica das demais funções é a mesma. Digamos que eu tenho um cadastro de cliente em que há nome, endereço, telefone e CEP. Esse ALI possui somente um RLR, que seria cliente, e possui 4 DERs, nome, endereço, telefone e CEP. Pela tabela, estaria enquadrado com uma complexidade baixa, que me dá 7 pontos de função. O segundo exemplo é uma entrada externa. Digamos que no meu cadastro de professor eu tenha 2 RLRs, professor e turma, e 8 DERs, 5 de professor, nome, endereço, CEP, salário e matéria lecionada, e 3 de turma, nome, turno e nível escolar. Neste caso, 2 RLRs com um total de 8 DERs me dá uma entrada externa com a complexidade média, portanto 4 pontos de função. A lógica é a mesma para as demais funções. De maneira geral, é assim que funciona o cálculo de ponto de função. É claro que há alguns detalhes, alguns fatores de ajuste de ponto de função que para você detalhar precisa de mais estudo, e eu precisaria de muito mais tempo. Mas caso queira se aprofundar, eu vou deixar o link de alguns livros aqui para você poder melhorar o seu conhecimento. Como eu falei, há um jeito bem rápido de fazer a contagem de ponto de função para quando você quer fazer só uma estimativa, que é você identificar mais ou menos quantos pontos de função vai dar aquilo ali, mas é claro que futuramente tendo que fazer uma contagem mais apurada para saber quanto realmente gerou. Então, digamos que eu tenha uma funcionalidade básica de um manter alguma coisa, por exemplo, manter professor, manter aluno, manter turma, e aí nessa funcionalidade geralmente eu tenho um criar, um editar, um deletar, um listar e um apresentar. Para cada uma delas, você calcula com 4 pontos de função, que seria uma pontuação média daquela funcionalidade. E o ALI gerado por essa funcionalidade, você coloca com a pontuação baixa de complexidade, que seriam 7 pontos de função. Então, quando falamos em um CRUD completo, você pode levar aí, com todas essas funcionalidades, mais ou menos 27 pontos de função. Claro, isso é uma estimativa, mas o ideal é que você faça a contagem de pontos de função completa. Isso é só para quando você quer fazer uma estimativa por alto. É isso aí, galera. Eu espero que eu tenha contribuído com mais um vídeo interessante para vocês, que eu tenha agregado alguma informação útil para você. Mas como eu vou saber se eu estou ajudando com você com meus vídeos? Eu vou saber com o seu like e a sua inscrição. E se puder, manda um feedback no comentário aqui embaixo, me diz o que eu posso melhorar nos vídeos, quais temas vocês gostariam que eu abordasse aqui. Ah, e também segue o nosso canal no Instagram, @tilustrando. Vou deixar também o link dos 2 primeiros vídeos aqui, para caso você não tenha visto e queira ver mais um pouco do meu trabalho. Um forte abraço e até mais!